20 de julho, quinta-feira, segundo dia do Tríduo, em preparação da Romaria do Padre Vítor Coelho de Almeida. Irmãos e irmãs, presente no santuário, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Uma salva de palmas a Maria, nossa mãe. Bem-vindas, bem-vindos. Todos que se encontram na casa da mãe, muita gente no santuário hoje, graças a Deus. Irmãos e irmãs, você que está lá em casa rezando conosco através da TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, Portal A12, nossas mídias, aplicativos, sejam todos bem-vindos também. Vamos juntos celebrar o mistério pascal de Jesus, a Eucaristia. Com o venerável Padre Vítor, viver a pertença ao reino e a vocação à santidade. Este é o tema geral da 12ª Romaria do Padre Vítor, a realizar-se no próximo sábado. Irmãos e irmãs, nesse segundo dia do Tríduo do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, vamos refletir sobre o tema. Venerável Vítor Coelho, anunciador e promotor do Evangelho da vida. O Padre Vítor Coelho de Almeida foi ordenado sacerdote no dia 5 de agosto de 1923. Por isso, neste ano, estaria completando 100 anos de vida sacerdotal. Nos primeiros anos de seu sacerdócio, dedicou-se à catequese na Igreja Santa Cruz de Araraquara, onde morava, e também na pregação das santas missões pelo Brasil afora. Padre Vítor tornou-se grande animador vocacional, encaminhando muitos jovens aos seminários e aos conventos. Foi um missionário do povo. Com palavras simples e profundas, sabia tocar o coração dos fiéis. Através da Rádio Aparecida, realizou vasto e incansável apostolado em todo o país. Sensível às realidades culturais, aos problemas sociais e as dificuldades espirituais do povo, foi um grande catequista no santuário, junto aos romeiros e através dos meios de comunicação, revelando seu extraordinário carisma de pregador da palavra de Deus. Preocupado com a dignidade de todos os fiéis, Padre Vítor queria uma vida de qualidade, integral para todas as pessoas. Anunciando a misericórdia de Deus, levou grande número de pessoas à conversão de vida. Irmãos e irmãs, com alegria, vamos celebrar a vida deste grande missionário, anunciador e promotor do Evangelho da vida. Fiquemos em pé e vamos dar início à nossa Eucaristia, cantando bonito o cântico inicial. Alegres vamos à casa Cantem do juntos. Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes.
Preside a nossa Eucaristia o Padre José Inácio Medeiros, missionário redentorista, trabalha na Rádio TV Aparecida. Eu quero pedir aos concelebrantes, por gentileza, que digam o nome e da cidade que vocês vieram, por gentileza. Sou o Padre Paulo, da Diocese de São Miguel Paulista, da Paróquia de São Francisco Xavier, em Guaianazes. Padre Marcos Antônio Rocha, Diocese de Vinópolis, Paróquia Nossa da Piedade, em Pará de Minas. Padre Marco Antônio, Arquidiocese de Campinas, Paróquia Santo Antônio, em Indaiatuba. Diácono Alberto, Arquidiocese de Pouso Alegre, Paróquia São José Operário de Itajubá. Padre Eduardo de Lázari, Arquidiocese de Porto Alegre, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem de Cachoeirinha. Padre Maurino Pinheiro Mota, da Paróquia Cristo Redentor, na cidade de Patos de Minas e Diocese de Patos de Minas. Padre João Paulo, Diocese de Presidente Prudente, Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, cidade de Presidente Prudente. Padre Ricardo Fidelis, Arquidiocese de Uberaba, cidade de Sacramento, terra natal do venerável Padre Vitor. Padre Joaquim Maria Lopes, Arquidiocese de Montes Claros. Padre Jadir Teixeira, deste Santuário Nacional. Caracoleiro, irmão Joelcio, irmão Mauro Maciel, que são os responsáveis pelo memorial do venerável Padre Vitor Coelho. Quero acolher os leitores, os ministros, quero acolher toda a Assembleia Celebrante com uma grande salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa celebração eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Com a graça de Deus estamos reunidos na casa da Mãe Aparecida para celebrar a memória deste homem, venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, tão devoto de Nossa Senhora. Ele, o missionário do povo, o catequista do Brasil, nos ensinou tanto e nós queremos então transformar esta Santa Missa num momento muito especial de memória, mas sobretudo de comunhão com o Deus que nos ama tanto e que nos revela a plenitude da vida. Por isso vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, a vós, a paz e a fé, da parte de Deus nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E entre tantas intenções que nós temos para esta Santa Missa, rezamos em ação de graças pelos 60 anos de vida matrimonial do casal Noadir Rubner e Edna Serinoli Rubner, celebrando justamente hoje 60 anos de vida matrimonial. Graças a Deus, família, santuário da vida. Família, lugar de encontro com Deus, com os irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, para podermos celebrar bem esta Santa Missa, é o momento de nós nos penitenciarmos junto de Deus, reconhecendo que nem sempre fizemos a vida prevalecer. Quantas vezes que damos mais força para os sinais de morte do que de vida na nossa realidade. Desta forma, nos penitenciemos diante de Deus, rezando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza perdoados à vida eterna. Amém. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Levante o seu braço pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que na vossa admirável providência quisestes estender o reino do Cristo por toda a terra e levar a todos a redenção. Fazei que vossa Igreja Católica Universal, o sacramento da salvação, manifestando e realizando no mundo o mistério do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra, Deus nos fala. A palavra de Deus nos consola, nos conforta. E Jesus convida: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Atentos à palavra de Deus, que vamos ouvir. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor do meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao Egito, ao rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, e agora temos que ir a 3 dias de marcha no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir,
se não for obrigado por mão forte. Por isso, estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Temos juntos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus deu um grande crescimento ao seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo e trataram com má fé seus servidores. O Senhor se lembra sempre da aliança. Então mandou Moisés, seu mensageiro, e igualmente a Arão, seu escolhido. Por meio deles realizou muitos prodígios, e na terra do Egito, maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor, acolhendo a palavra de Deus, palavra de vida e de salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos. Que coisa boa a gente ter a casa da Mãe Aparecida repleta como está agora. O que dá sentido a esta grande construção, o que dá sentido a esse templo, é você que aqui está. Bem-vindos, bem-vindos. Você que veio de perto, você que veio de longe. Quanta gente que nesses dias do mês de julho está chegando aqui de tantas formas diferentes, a pé, de bicicleta, de moto, a cavalo. Sejam todos bem-vindos aqui na casa da Mãe Aparecida. Uma saudação de modo especial para você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação. Obrigado por você nos deixar entrar na sua casa nesta hora. Quero saudar os irmãos do sacerdócio que celebram e concelebram esta Santa Missa. Padre Ricardo tem a graça, tem o privilégio de ser o pároco da terra natal onde o Padre Vitor veio nascer. Obrigado. Eu sei que o senhor é um grande devoto de Nossa Senhora, do patrocínio do Santíssimo Sacramento e um grande incentivador da causa do Venerável. Quero saudar também o Padre João Paulo, meu conterrâneo, da minha diocese de origem, de Presidente Prudente. E na pessoa de vocês, saúdo a todos os demais irmãos do sacerdócio aqui presentes e a cada um de vocês em particular. Antes de falar propriamente da reflexão de hoje, eu queria fazer uma recordação. Hoje no calendário civil, nós celebramos o Dia do Amigo, o Dia da Amizade. Tão bonita essa data, né? Então, queria fazer essa referência. E seja amigo de verdade, e tenha amigos de verdade. E na condição da amizade, mais importante do que a quantidade é a qualidade, que sejam poucos, mas que sejam verdadeiros, que sejam leais, né? A amizade é tão importante que a própria Sagrada Escritura fala que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E tem amigo que é até mais perto da gente, às vezes, do que um parente de sangue, um familiar. Viva sempre a amizade. Minha gente, meus irmãos, minhas irmãs, desde que o ser humano foi se percebendo na face da terra, ele começou a se perguntar qual era o sentido da sua vida, qual era o sentido da sua existência. Desde que o ser humano foi tomando consciência de si, ele começou a fazer algumas perguntas, levantar algumas dúvidas que são essenciais. Perguntando assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha existência aqui onde eu estou? Eu imagino, eu quero crer que essas perguntas, elas continuem, talvez de maneiras diferenciadas, de sentido diferenciados, mas continuam reboando na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. É importante que você se pergunte isso: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido, qual o valor da minha existência? Essas perguntas, elas não têm uma resposta fácil, não. Elas não têm uma resposta pronta, não. Foi preciso que muita gente se debruçasse sobre elas. Foi preciso que filósofos, que pensadores, que estudiosos queimassem a pestana tentando responder a esta pergunta. Mas aí foi se percebendo uma coisa: que a resposta para essas perguntas a gente não consegue na grandeza, mas a gente consegue na simplicidade, a gente consegue na humildade. Tanto assim que Jesus, ele agradeceu a Deus: eu te agradeço, Pai,
porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mas nessa caminhada, nesse processo de interrogação que dura séculos, que dura milênios, o ser humano foi percebendo uma coisa, que o essencial é a vida, que o começo de todas as respostas, o meio de todas as respostas, o fim de todas as respostas, passa sempre pela vida. E ele foi percebendo que a vida, ela se manifesta de muitas maneiras diferentes. A vida, ela ganha coloridos diferentes de acordo com a realidade. A vida se manifesta nos planetas. A vida se manifesta nas estrelas. A vida se manifesta nos corpos celestes que estão a milhões e milhões de anos-luz daqui, que a gente nem consegue enxergar, a gente nem consegue ver. Mas a vida, ela se manifesta numa formiguinha que está andando pelos nossos caminhos, pelos nossos jardins. A vida se manifesta naquela criança que vai sendo engendrada no ventre da mãe. A vida vai se manifestando de tantas maneiras. Tem um programa da Rede Globo, a gente tem que lembrar, pena que ele degenerou, o programa Fantástico, falava assim, o show da vida. Se a gente estiver de olhos abertos, se a gente estiver de mente aberta, se a gente estiver de espírito aberto, a gente vai percebendo como que a vida é de fato um show. E a vida, ela ganhou o seu momento auge, o seu momento ápice na pessoa, nos ditos, nos ensinamentos e nas obras de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez do seu evangelho uma continuação, uma manifestação da vida. Tanto assim que uma das páginas mais belas do evangelho é quando ele fala: eu vim para que todos tenham vida e que todos a tenham em abundância. Vamos cantar? Eu vim para que todos tenham vida. Mais forte. Que todos tenham vida plenamente. De coração. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida. Por isso que a gente vai percebendo que a vida, ela se manifesta de formas diferentes no nosso planeta. E que a vida não tem fim, mas a vida tem transformação. Isso acontece com o próprio ser humano. A oração do prefácio da liturgia dos mortos da igreja, quando se faz a celebração de encomendação de uma pessoa falecida, o prefácio é de uma riqueza muito bonita, fala assim: para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas é transformada. A vida não se acaba muito. Então não acredita nesse negócio de fim do mundo, não. Não vai ter fim do mundo. Vai ter sim um grande processo de transformação, um grande processo de enriquecimento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a grande virtude, é o grande ensinamento que o venerável Padre Vítor Coelho nos deixou. Ele foi um cantor da importância da vida. Ele foi um cantor, ele foi o grande catequista da centralidade da vida, do evangelho da vida, que nos motiva sempre e nos fala assim, que todos têm direito a viver. As músicas sertanejas, eu até passo algumas, todos nós temos na vida um direito de viver, todos nós temos, desta vida que está continuamente num processo de transformação, um processo de evangelização. Não se esqueça, não nos esqueçamos, deixa essas perguntas que eu fiz no começo da reflexão reboando dentro de você, mas assumamos e renovemos este compromisso nesse tríduo,
de sermos, a exemplo do Padre Vítor Coelho de Almeida, os cantores, os proclamadores da centralidade da vida, centralidade do Evangelho da vida, que nos liga com os irmãos, que nos liga com as coisas criadas e que nos liga com Deus. É por isso que aqui no Santuário Nacional você pode olhar, os nossos olhos se enchem. Aqui no baldaquino, que seria o grande presbitério, nós temos justamente a representação dos 6 biomas brasileiros, para dizer que a natureza que geme em dores de parto, aguardando o dia da sua feliz, gloriosa transformação, participa também da celebração. Sejamos nós os cantores da vida, sejamos nós os proclamadores, a exemplo do venerável Padre Vítor Coelho, os proclamadores do Evangelho da vida. Que Maria, nossa mãe querida, nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, passamos para a liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e do cuidado com a vida. Convidamos você que reza conosco por meio da TV Aparecida, da Rede Aparecida de Comunicação, neste momento de recolhimento e solidariedade. Se una ainda mais à nossa missão. Você pode fazer parte da família dos devotos. Ligue para 0300 210 1210 ou aproxime o seu celular no código QR Code aí da sua tela. Faça parte desse tempo de evangelização. Obrigado porque você que já faz parte da nossa família dos devotos. E você que se encontra aqui na Basílica, eu convido, contribua com as obras de evangelização, colocando suas ofertas nos cofres ao longo dos corredores da casa da mãe. E assim coloquemos nossa vida no altar junto com o pão e o vinho. Cantemos o cântico em preparação das oferendas. Número 19. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. E assim oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que a partir deste sacrifício, que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Antes da oração, um pedido, uma recomendação. Durante a Santa Missa a gente pede muito, né? Mas eu queria pedir assim, a partir de agora, a gente não pede mais não. Nós louvamos, nós agradecemos. Acompanhe esta oração que o padre vai fazer, para você que vê que é bonito. Nós, junto com os anjos e com os santos, nós agradecemos. E agradecemos hoje especialmente pelo Evangelho da vida, que o Padre Vítor tão bem proclamou. Na verdade, é justo e necessário
é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos e filhas dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, proclamando o Evangelho da vida para a glória da vossa sabedoria. Por isso, unidos à multidão dos anjos e dos santos, vos louvamos, agradecemos e bendizemos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito Em nome do Senhor, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Aparecida, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Irmãos, estendam as suas mãos para Jesus, o grande ofertório da Santa Missa, na patena do altar. Tudo que somos, tudo que possuímos, acima de tudo, o valor imprescindível da vida, que é bonita, é bonita, é bonita. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Chamar a Deus de Pai, ter a Deus como Pai, é graça, é privilégio, mas é responsabilidade. Estenda suas mãos, deixe a sua voz proclamar aos quatro cantos que Deus é Pai, é o Senhor da vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que pedimos, livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, para que estejamos com ele reunidos na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero pedir muito a colaboração de todos, principalmente quem estiver próximo aos cordões, às grades, recebam a comunhão diante do ministro e afaste um pouco mais para quem estiver mais distante, possam se aproximar, por gentileza. Não se ajoelhe próximo aos cordões nem das grades, por favor. E você que está lá em casa, participe também, receba a comunhão espiritual, deixe Jesus ser o sentido, a razão, o Senhor da sua vida, recebendo espiritualmente
o pão do céu. Cantemos o cântico de comunhão. Número 29. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. da noite da mentira, das trevas para a luz. Busquemos a verdade, verdade só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazer nosso coração semelhante ao vosso. rezemos, irmãos e irmãs, a oração depois da comunhão. Oremos. Ó Deus, que sempre alimentais a Igreja com os vossos sacramentos e nos fizestes agora na mesa celeste, dai-nos seguir os ensinamentos da vossa caridade, a fim de que sejamos fermento da vida e instrumentos de salvação para a união de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, irmãos e irmãs, vamos expor a exposição de Jesus sacramentado, pão da vida, pão do céu. Cantemos. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes a doçura, és dos fracos o vigor. Eu te adoro, hóstia divina.
divina, eu te adoro, hóstia de amor, és na vida nossa força, és na morte defensor. Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor. E agora, diante de Jesus sacramentado, vamos apresentar nossas preces, nossas intenções, os pedidos e agradecimentos que estão em nosso coração. Senhor Deus, vós que fizestes conosco aliança eterna de amor e de vida, por meio de vosso Filho Jesus, ouvi-nos por vossa bondade e dai-nos a vossa paz. Após cada súplica, vamos rezar juntos. Senhor Deus libertador, ouvi-nos todos. Senhor Deus libertador, ouvi-nos. Moisés foi o libertador do povo de Israel, por todos que lutam em favor da vida e da dignidade das pessoas, principalmente dos pobres e abandonados. Senhor Deus libertador, ouvi-nos. Carregar os fardos um dos outros, para que sejamos solidários, fraternos e sempre dados à prática do bem e da caridade. Senhor Deus libertador, ouvi-nos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, para que a palavra de Jesus ressoe profundamente em nossa existência. Senhor Deus libertador, ouvi-nos. Senhor Deus, quem pode alcançar a vida longe de vós? Obrigado por nos terdes dado o vosso Filho, que nos trouxe a vida plena e a salvação, e nos ensinou a proclamar sempre a vida como grande evangelho. E convosco, Ele convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, agora preparando o nosso coração para a grande bênção de Jesus sacramentado. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento
do céu lhe destes o pão. E contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes um memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos Jesus com uma grande salva de palmas. Viva Jesus Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! E neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é conduzido para a sua capela, a capela do Santíssimo. Estará exposto durante até a tarde, às 14 horas até às 15 horas. E se você quiser, poderá passar alguns minutos, alguns momentos em oração diante de Jesus sacramentado. Obrigado você que rezou aqui na Basílica. Obrigado você que participou através dos meios de comunicação. Que o Senhor continue nos abençoando. Continuemos rezando, cantando durante esta procissão. Cantemos. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, os anjos adorando, adoremos a Cristo Rei. Cantem juntos.
Obrigado, cantores. Obrigado, coral. Dê uma salva de palmas para nós. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo